Boa noite. Vamos começar essa sessão, que vai ser dividida em duas partes, visto que a sessão de homenagens aos professores aposentados, recém-aposentados da UEMS, e aos professores homenageados, professor Miguel Eugênio Almeida e professora Aparecida Negri Esquerdo, será presidida pelo professor Nataniel dos Santos Gomes. Então, professor Nataniel, tome a palavra, por favor, e apresente a sequência da sessão. Muito obrigado. Aproveitando o momento do nosso evento, é a primeira vez que no simpósio do Cififil nós vamos homenagear professores em vida, mais do que merecido, obviamente. Mas antes desse momento, nós também temos dois professores que fazem parte da história da UEMS, que serão também homenageados. E a pessoa escolhida para dirigir esse momento é o professor Daniel, que tem uma trajetória enorme com esses professores que se aposentaram recentemente. E, nesse sentido, peço que o Daniel tome aqui o púlpito, por favor, para apresentar esses dois professores que talvez alguns ainda não conheçam, quem é de fora, principalmente, quem é daqui é impossível não conhecer. Boa noite. Bom, é um momento bastante feliz, bastante satisfação que eu venho aqui, nesse momento de homenagens. É um momento bastante especial. Acredito que todo mundo que está aqui, de alguma maneira, está se capacitando, está fazendo a graduação, está fazendo os mestrados, está estudando e admirando os nomes de intelectuais, de professores que fizeram a história das universidades, a história das ideias. Todos aqueles que entram em contato com o conhecimento sabem o quanto é difícil construir paulatinamente tudo aquilo que a gente vai conquistando e junto com os pares da universidade, vai construindo em prol de uma sociedade melhor. Eu tive a oportunidade de conhecer esses professores desde o momento da minha entrada na universidade, em 98, já são aí 18, 19 anos. Tenho esses professores como referências, tanto da questão intelectual, a questão do coleguismo, a questão da amizade e a questão da maturidade intelectual. Eu estou falando de dois professores muito especiais, que é a professora Ana Aparecida Arguello, está aqui, minha amiga, minha mais do que admirada professora, eu nunca esqueço isso também, nunca foi minha professora, mas é como se fosse, né? E a minha companheira também, amiga e uma referência muito grande para mim, que é a professora Nath Serra, está aqui do lado da Ana também. Eu vou falar pausadamente um pouquinho, né? O nosso tempo é curto, mas um pouquinho da trajetória de cada uma. E acho que não é importante só para mim, dentro da universidade, dentro da minha história na universidade, mas é importante para uma série de pessoas, uma série de orientandos. Elas têm uma legião de seguidores em várias cidades, como eu pude perceber ao longo dos anos. Primeiramente, antes de entrar na universidade, eu já conhecia a professora Ana, e nós já tínhamos trocas intelectuais, trocas literárias, já trabalhávamos com poesia, já até organizamos um jornalzinho, né, uma vez de poesia. Eu estava trabalhando em uma prefeitura, em outro lugar, e já tinha a Ana como uma certa referência de uma professora séria, uma professora idônea, uma professora com vasto conhecimento. Sempre tive uma admiração muito grande por esse conhecimento que ela tem, sempre bebi nessa fonte de uma maneira muito sedenta. E após a entrada na universidade, em 98, eu pude ter a oportunidade de ser colega da professora, de ter inúmeras trocas intelectuais junto a ela, trocamos livros, trocamos conversas,
opiniões e também as afinidades políticas, né? Sempre uma lutadora por uma sociedade melhor, por uma universidade melhor. Ela tem uma visão extremamente de vanguarda em relação não só à universidade, mas em relação ao que está acontecendo na história, a visão contemporânea da história. Sempre foi uma referência, não só para mim, mas para uma legião de estudantes, da sua conduta intelectual, da sua perspectiva intelectual. Então, é um momento bastante rico, esse de estar aqui com a Ana. Ela aposentou, estava conversando com ela agora atrás, até me enganei, achei que era em 2016, mas foi em 2015, e nós não tínhamos ainda uma oportunidade adequada de fazer essa homenagem à Ana. Eu sei que a Ana também, ela não é só uma referência dentro da Universidade Estadual. Muita gente conhece a Ana no Estado e muita gente conhece a Ana no Brasil por meio da sua produção intelectual. Então, em nome dessas pessoas e das pessoas que admiram a Ana, eu peço gentilmente que, Ana, você venha até aqui ao púlpito para receber um singelo presente que nós organizamos aqui. Preciso agradecer, não é? Estou muito emocionada. Não esperava realmente essa homenagem, embora eu saiba que eu deixei aqui grandes amigos, pessoas muito especiais. A minha amizade com o Daniel é uma amizade muito especial. Eu sou muito fã dele como intelectual e como pessoa. E o Nathaniel foi um ganho que eu tive depois, uma pessoa muito trabalhadora, que eu sempre admirei muito. Enfim, eu não quero ficar nomeando, porque eu deixei aqui pessoas muito especiais e saí com muita dor no coração. Saí porque não aguentava mais. Trabalhei 50 anos e estava, como diz a Clarice Lispector, já com a boca colada no chão, de cansada. Então, saí. E agradeço muito essa homenagem e essa... como é o nome dessa? Orquídea. É muito chique, né? Porque orquídea é uma flor, né? Poderosa, não é uma florzinha. E eu estou, assim, bastante emocionada, comovida. Eu espero que eu realmente tenha deixado um legado, e eu queria dar um recadinho aqui, aproveitar e dizer que agora, para não ficar parada sem fazer nada, eu aceitei o convite para fazer parte de um programa na na Rádio Educativa FM 104.7, todo sábado à noite, às 20h, em vez de assistirem a novela, né, vão assistir, vão ouvir o programa. Eu vou falar sobre os clássicos da literatura universal. A cada sábado eu vou falar sobre um clássico. Então, é uma forma que eu encontrei de não fazer morrer tudo aquilo que eu amealhei de conhecimento, de prazer e de paixão pela literatura ao longo da minha vida. Obrigada. A próxima homenageada, a professora Nath, minha colega, amiga, minha coordenadora, minha chefe agora. Até semana passada, né, Nath? Bom, como eu falei, eu entrei na universidade em 98. A Nath, assim como a Ana, são uma das pessoas mais antigas da universidade, né? Elas estão há muito tempo na universidade. A Nath entrou em 94, que é o ano da fundação da universidade. Portanto, em todos os momentos que a Universidade Estadual viveu, cresceu, as unidades que foram criadas, todos esses momentos contaram com a participação e com a presença da professora Nath. A primeira vez que a gente se conheceu foi em Jardim, na época em que nós éramos viajantes, né, professores viajantes. Então, dávamos aulas em Nova Andradina, Jardim, Campo Grande, em Vinhema, Glória, e por aí vai, né? E eu conheci a Nath, que era a coordenadora do curso, depois gerente na unidade, quer dizer, ao contrário, né, Nath? Primeiro gerente, depois coordenadora.
e sempre foi uma pessoa muito humana, muito amiga, uma simpatia enorme, que também possui uma legião de seguidores, possui uma linha de pesquisa extremamente interessante, que é o trabalho com línguas indígenas, né? E tem uma contribuição à educação de Mato Grosso do Sul bastante relevante. É uma pessoa que batalhou durante anos, que veio antes da universidade, do ensino básico, né, que passou por todos os percalços que passa um professor dentro da sua formação. É uma guerreira que luta a favor da universidade, está sempre de uma forma participativa, sempre foi uma referência também para mim de comportamento, uma referência de amizade também, uma referência para tudo aquilo que a gente imagina que há de melhor, a parte melhor da universidade. A universidade é um lugar em que, em muitos momentos, nós devemos perder a ilusão e constatar que toda a barbárie que existe lá fora também está presente aqui dentro, porque aqui existe a desigualdade, existe a divisão de classes, existe tudo aquilo que rege uma sociedade. Mas são justamente essas pessoas, como a Nath, por exemplo, que nos fazem se sentir melhor aqui, né? que esse sentimento de união, um sentimento de acolhimento, né? Bastante grande. Eu tenho certeza que não só eu tenho essa experiência com ela, mas também todos os seus colegas, a maioria dos lugares que ela passou, ela vai deixar essa lembrança, esse legado de uma pessoa bastante amiga, uma pessoa que contribui enormemente para o desenvolvimento da educação, da unidade, de um curso em que ela está lotada, e é uma pessoa que você pode contar com ela em qualquer momento. Ela está sempre junto com você. Muito mais do que uma colega de trabalho, eu sempre vi na Nath uma pessoa que potencialmente se transformaria numa amiga, que é o que, depois de muitos anos, também se transformou. Também peço gentilmente a Nath que se dirija até aqui, para a gente dar um presente para você também, Nath. Gente, que linda, minha cor. Gente, boa noite. Olha, eu não tenho nem palavras para agradecer o tudo que o professor Daniel colocou aqui. Eu disse para ele agora, faltou ele falar uma coisinha só, pequenininha. Que eu entrei na universidade desde que ela abriu. Quando foi para abrir a primeira porta, para o primeiro vestibular, fui eu que fui lá, na época era Aquidauana, e eu me lembro até hoje, chegamos lá, os professores deram uma chave para nós, olha, aqui vocês abram essa porta, aqui vai ter o vestibular e vocês organizem, vocês façam, nós não sabemos nem como mexer com isso, porque era o primeiro vestibular da universidade e ninguém sabia, ninguém tinha tido um treinamento ali para nada. Como que nós iríamos fazer? Ficavam, e agora? Como que a gente faz? E agora? Não sei, vamos fazer. Aí fizemos. Assim que eu entrei na universidade, eu iniciei minha carreira em Aquidauana e Coxim. Pensa a distância que eu ia ia primeiro para Coxim e depois eu ia para Aquidauana, logo em seguida. E aí eu fiquei, se não me engano, acho que 2 anos trabalhando assim, foi em 94, 95. Aí em 96 eu já fui para Jardim. Aí abri o curso lá em Jardim e tal. Depois, antes de abrir o curso, eu fui para trabalhar no curso da aula de didática. Falei, gente, eu sou da letras, vou trabalhar com didática, mas tudo bem, porque eu tinha feito pedagogia também, mas nunca fui muito, né? Aí iniciei lá em Jardim. Mesmo assim, eu continuei em Coxim. Aí saí de Coxim porque me disseram, olha, você vai ser coordenadora de curso. Eu falei, como? O que é isso? Como assim? Né? Tudo bem, tudo era um desafio, era o início de uma carreira, né? Por isso que eu sempre falo, às vezes as pessoas falam, eu não sei como fazer, gente. Ninguém nasce sabendo. É fazendo que a gente vai aprender. Né? Nós temos que começar. E foi o que eu fiz, sabe? A vida toda que eu tenho na UEMS foi um desafio para mim. Estando na UEMS, vejam só para o início, eu viajo de minha cidade, que eu moro, que eu sou paulista,
mas desde quando nós viemos para cá, que o meu esposo militar e tal, fomos para Corumbá, e de Corumbá ele saiu, terminou o tempo dele no Exército, saiu e lá montou uma empresa e ficou por lá. E o que eu tenho que fazer? Viajar. Aí eu pensei, bom, ou eu viajo ou não viajo, eu fico aqui em Corumbá. Eu falei, eu não quero ficar em Corumbá, que eu sempre tive o objetivo de ser professora da universidade. Então, o que eu fiz? Não, vou trabalhar. Ah, mas como você vai viajar 400 quilômetros? Corumbá, Coxim, nem sei quantos quilômetros são. Você tem que vir para cá e daqui para Coxim. Né? São mais de 280, se não me engano. São 420 Corumbá aqui e daqui a Coxim, se não me engano, 280. Mas eu ia toda semana. Nunca deixei de voltar para Corumbá. Toda semana venho para cá, vou para Corumbá. Aí saí, viajei, fiz meu mestrado, estando na UEMS, fui para a Unesp, em Assis, até a nossa amiga Ana, nós éramos amigas de... Né? Fomos de ônibus, na época a gente ia de ônibus lá. Então, eu ia para Coxim, terminava minha aula em Coxim 10h30, eu pegava o ônibus meia-noite, que saía de Coxim, ia para Assis. Ficava em Assis quarta-feira e quinta, de manhã, quinta à tarde, corria para Aquidauana. Aí tinha aula em Aquidauana quinta e sexta à noite eu ia para Corumbá. E domingo à noite saía de Corumbá e ia para Coxim. Então, era essa a minha vida, sabe? Foi assim. E trabalhei estando lá em Jardim, depois saí de Coxim, fiquei só em Jardim. E estava na coordenação, aí da coordenação fui para a gerência, fiquei na gerência até 2008, foi quando eu saí para o meu doutoramento, e foi difícil até, na época, a universidade não tinha o plano de capacitação em 2006, né, Ana? Foi quando nós, 2005, não tinha ainda, 2004, 2005, não tinha, então a gente tinha que fazer viajando mesmo, não tinha jeito. E depois que eu entrei no meu doutorado, em 2008, eu consegui... E trabalhando. Nós fazíamos trabalhando, a gente ia, voltava e ia trabalhar. Aí, no meu doutoramento, que eu já consegui um afastamento de 2 anos. Aí, em 2008, eu saí lá de Jardim, fui afastada, fiquei afastada. Aí, terminando meu doutoramento, aí eu falei, não, gente, eu tenho que ir para Campo Grande. Meu amigo Daniel estava em Campo Grande. Falei, olha, ele sabe, né? Daniel... Desde quando ele iniciou, como ele mesmo disse, em 98, quando ele assumiu, eu que o recebi lá, não, é isso, aquilo, brigava com ele às vezes, ele sabe disso também, né, com uma boa causa, né? Às vezes ele me ligava, Nath, porque na época nós tínhamos um valor de deslocamento que todos os professores da universidade, olha, eu posso estar enganado, mas acho que 99% trabalhava em 2 unidades, quando não 3, porque 218, olha, ele não esqueceu, R$218 era nosso deslocamento na época. Não importava para onde você ia, 218. Tinha semana que nosso querido Daniel... Posso contar, Daniel? Ele falava assim, ele ligava, e lá em Jardim, eu não sei o que é que tinha, que às vezes os professores não ligavam para as coordenações, eles falavam comigo. E teve uma época que eu fui até chamada, porque falou, você não é coordenadora? Por que você resolve todos esses problemas? Eu falei, porque de repente vocês não estão resolvendo. O que eu podia fazer? E o professor, aí Daniel me ligar, Nath, eu não vou poder dar aula essa semana, porque eu estou meio sem dinheiro, né, Daniel? Estou meio sem dinheiro. O que eu faço? Não, Daniel, fique tranquilo, eu entro na sala para você, o que você está dando, o que você está fazendo, eu vou tentar resolver isso, aquilo. E assim a gente, sabe, foi levando. Gente, e se eu fosse contar um pouquinho mais da história, da vivência que eu tenho aqui da UEMS de 94 até agora em março de 2017, se eu for contar, acho que eu até falei para a Ana agora, Ana, vamos escrever alguma coisa sobre a nossa trajetória? Falei com ela, porque é muita, sabe, aconteceram muitas coisas. E a gente passaria muito tempo, e eu acho que não há necessidade, né? Acho que só falando um pouco para que as pessoas que estão aqui, anime-se, os nossos alunos que estão aqui, que hoje eles estão estudando, amanhã eles podem estar trabalhando, e que não tenha medo de enfrentar, não tenha medo do enfrentamento.
sabe? Se você tiver que trabalhar daqui, Dourados ou Jardim, onde for, enfrenta, vai embora, ninguém morre por isso. Eu estou aqui, vivinha, graças a Deus, né? Porque como o Daniel disse, né? Vamos homenageá-lo enquanto eles estão vivos, né, Daniel? É isso aí, né? É. Então, então, é isso que eu digo, quer dizer, eu acho que nós temos que enfrentar, sim, sabe? Quando a gente quer, a gente tem um objetivo, e desde quando eu entrei para a universidade, meus filhos eram pequenos, eles iam comigo, porque hoje está mais fácil para talvez a gente conseguir alguém que cuide. Como eu vim de São Paulo, tal, não tinha muita gente para... Não tinha assim... Eu estava morando em Recife, fui para Recife, fui vários lugares daqui, vários estados do Brasil, eu morei por causa dele ser militar, e às vezes eu não tinha quem cuidasse dos meus filhos para eu poder ir para a universidade. O que eu fazia? Eu levava meus filhos, eles iam comigo, pequenininho, eles iam comigo. E eu falava para eles, mamãe, por que você quer estudar aqui? Por que você traz a gente? Eu explicava. Então eu falei, a mamãe quer estudar porque a mamãe quer ser professora da universidade. Como que faz isso? Eu falei, não sei, lá na frente eu vou ver. Depois eu vejo como que é. Eu falei, hoje eu não sei como faz para ser professor da universidade. Eu só sei que primeiro a gente tem que estudar. Primeiro nós temos que estudar, depois a gente vê o que vai acontecer lá na frente. Tanto é que quando surgiu a questão da universidade estadual, o que eu fiz, a primeira coisa que fiz foi conversar com eles. Eu sentei com o marido e com os 2 filhos, eles pequenos. Eu falei, olha, vai acontecer isso, só que mamãe vai ficar longe de vocês, mas eu vou e volto, tá? Mas você volta? Volto. Tá, mas eu falei, e daí? Os 2 disseram, mamãe, eu lembro quando eu era pequeno, eles eram pequenos ainda, mas diz que eles eram pequenos, né? Criança é sempre assim. Aí ele falou, eu lembro quando eu era pequeno, você dizia para nós que você queria ser professora da universidade. E se você conseguiu, então você tem que ser, pode ir, a gente fica com o papai, e se ficar com saudade, a gente pede papai levar onde você estiver. Meu Deus, mas aí não vai dar certo, né? Porque como que o papai vai sair daqui, vai lá onde mamãe está? Mas tudo bem, eu não falei isso para ele, pensei, né? Mas aí foi o que fiz, e agradeço a Deus por ele ter me dado força todo esse tempo, de eu ter viajado esses 23 anos de UEMS, né? Eu ter viajado todo esse tempo, e estar com saúde, graças a Deus, ainda para enfrentar. Se eu pudesse, se eu precisasse, se eu precisasse, eu enfrentaria tudo novamente, sem problema nenhum, tenho toda a garra do mundo para isso, tá? E vou continuar com a pós-graduação, que eu tenho meus alunos mestrandos, né, que eu vou terminar a orientação. Se eu não quisesse, também não precisava, era só chegar professor João Fábio e falar, João Fábio, estou entregando as alunas tais, a professora Leda, tais, eu tenho certeza que eles, numa reunião de colegiado, passaria para outros, sem problema. Mas não é isso que eu quero, eu penso que se eu assumir um compromisso com essas alunas, eu gostaria de terminar, e é o que eu estou fazendo. Tá? Já fiz o documento, já foi para o UEMS, para eu poder terminar a orientação com essas meninas, até o ano que vem eu termino, e aí a gente vê o que faz, se eu continuo, não continuo, a gente vai ver daqui até lá. E eu só tenho a agradecer de estar com vocês aqui. Como a professora Ana falou, nós não temos como elencar este ou aquele, porque se eu falar nome de um e não falar do outro, eu vou estar... sabe, fica difícil para mim. Então, eu tenho que agradecer a todos. Claro que a gente sabe que, às vezes, a gente se apega mais a uns, a outros. Tem uns professores que entendem mais a gente, tem outros que não entendem, mas quando se fica muito tempo em coordenação, a gente cria inimizade com alguns professores, que às vezes a gente fala alguma coisa, o professor acha que, mas a coordenação, não é isso, é que tem que ser, o coordenador tem hora que não tem jeito, né? Mas eu penso que não sei se eu fiz um bom trabalho, as pessoas que têm que dizer, né? Eu acredito no meu trabalho, e só tenho a agradecer a todos, um beijo a todos, muito carinho, e espero que não esqueçam de mim, assim como eu não vou esquecer de vocês, tá? E agradeço a tudo pelo que vocês fizeram por mim, aqueles que fizeram, os que não fizeram também, eu agradeço, porque, de repente, ele não teve oportunidade, mas ele pode pensar depois. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado por tudo, ok?
Pessoal, agora vamos fazer a homenagem agora à professora Aparecida Negro Esquerdo e o professor Miguel Eugênio Almeida. Eu vou chamar a professora Luciene. Primeiramente, boa noite e dizer que é uma honra em falar da professora Aparecida Negro Esquerdo aqui na UEMS. Porque em 2012 eu era uma recém-mestra e que chegava com muita vontade de dar aula. E essa instituição foi a minha escola, foi onde eu aprendi a construir o meu cronograma, a executar a minha ementa, a discutir com colegas os meus procedimentos teóricos e pedagógicos. Só que por trás da professora Luciene, a recém-jovem de 24 anos, ainda iniciante, como sou até hoje, havia um discurso teórico, havia uma posição ética marcada. E essa posição ética marcada, esse eu, Luciene, que trazia para a UEMS, que ainda nem era aqui, era lá na escola, é parte do trabalho de um profissional, de uma professora que decidiu acreditar que todo aluno é capaz. Que todo aluno, aquele aluninho lá do 3º ano, do 1º ano de letras, que ainda tem dificuldade no seu texto, que ainda não sabe definir e nem separar teorias. Essa professora acredita que qualquer aluno é capaz. E mesmo aquele aluno que seja bom, aquele aluno que entra na universidade falando, eu sou o cara, ela também acha que aquele aluno é capaz de aprender que não é o cara, que ele pode aprender um pouco mais. Então, a professora Aparecida Negro Esquerdo é uma professora que nos ensina a ser profissionais, a profissionais humildes, profissionais éticos, profissionais teóricos. Quando me deram a missão de falar nela, eu pensei, o que falar sobre ela? Porque eu conheço a professora Aparecida, este ano completa exatamente 1 década. Há 1 década, e eu convivi e convivo quase que diariamente. Né? Ela é minha orientadora, foi minha orientadora na iniciação científica, foi a minha orientadora no mestrado e agora é minha orientadora no doutorado. E eu compartilho com a professora Cida toda a luta dela com os projetos, participo de vários projetos. Então, fiquei pensando no que falar em Lattes, invejável Lattes, tão grande, mas eu decidi que a minha fala se tornaria a este ponto. A professora Aparecida Negro Esquerdo é uma formadora de profissionais, e profissionais éticos, humildes e competentes. E eu ainda sou aluna, então um dia eu chego lá. Gostaria de chamar a minha mestra, Aparecida Negro Esquerdo. Boa noite. Depois dessa da Luciene, é difícil falar, né? Eu quero, primeiramente, agradecer ao professor José Pereira, professor Nathaniel, né, porque eles estão por trás, né, dessa homenagem que é me emprestada hoje, que eu agradeço muito. E antes de dizer algumas coisas, eu quero compartilhar da minha alegria de estar aqui hoje também, dividindo esse momento com as professoras Ana e Natalina. Como elas, eu também vim do ensino básico e convivemos muito, né, professora Ana? Na década de 80, quando eu trabalhava na Agência de Educação, em Fátima do Sul, e a professora Ana na Secretaria de Educação. Então, convivemos muito em capacitações de professores, dividindo o trabalho de capacitação, nós recebendo capacitação dela. Então, e a professora Natalina também, sempre uma referência nos estudos indígenas.